Bom, vamos lá. Pensem na seguinte situação. Uma briga de bar daquelas, muita bebida, uma acusação de agressão e, para piorar, uma sentença numa masmorra de pedra escura e sem janelas. Para qualquer pessoa, isso aí seria o fundo do poço absoluto, né? Mas a história tem um senso de ironia um tanto peculiar. E se eu disser que essa exata sequência de escolhas péssimas e esse isolamento total se tornassem a única maneira possível de sobreviver a um evento apocalíptico? Hoje, nessa nossa análise, a gente vai mergulhar direto nos fatos absurdos de 1902, na Ilha da Martinica, para entender a loucura que foi o caso de Ludger Sylbaris. Com tudo que a gente vai ver aqui hoje, a grande pergunta que fica na cabeça é exatamente essa. Seria ele o homem mais sortudo do mundo? A ironia gigantesca da sobrevivência do Ludger, contrariando absolutamente todas as probabilidades geológicas e matemáticas durante a erupção catastrófica do vulcão Monte Pelé, é com certeza um dos episódios mais surreais da história moderna. O cara estava literalmente preso, sem poder fugir de um desastre iminente, mas foi justamente essa falta de liberdade que salvou a pele dele. E olha só que contraste bizarro daquela época. De um lado, a gente tinha a cidade de Saint-Pierre, que era simplesmente a capital intelectual e cultural das Antilhas. O pessoal chamava o lugar de a Pequena Paris do Caribe. Uma cidade super vibrante, ruas movimentadas, teatros chiques, fontes, uma galera que vivia a liberdade cultural no máximo. Mas, em total oposição a toda essa luz e glamour, estava a realidade do Ludger Sylbaris. Isolamento absoluto numa solitária de uma cadeia bem antiga. Era uma câmara apertada do século XVII, parcialmente enterrada no chão, com paredes de pedra de quase 1 metro de espessura, zero ventilação, zero janelas. Um choque absurdo entre o luxo lá fora e o cativeiro opressivo lá dentro. Parte 1. A Paris do Caribe e avisos ignorados. Sabe, a linda cidade de Saint-Pierre, com seus quase 30 mil habitantes morando ali, coladinhos num vulcão gigante, não foi destruída de uma hora para outra sem dar bandeira. As tensões políticas da época fizeram com que a força da natureza fosse completamente subestimada, mesmo com os sinais bem na cara de todo mundo. Logo no começo de abril daquele ano já rolava fumaça, tremores e chuva de cinzas na região. Só que o perigo foi muito, mas muito minimizado. Olhando para os registros históricos reais de forma imparcial, o que a gente sabe é que a cidade estava quase na véspera de uma eleição super importante, marcada para o dia 11 de maio. O governador da época estava morrendo de medo de perder o controle político se a base conservadora de Saint-Pierre evacuasse o local. Para se ter uma ideia, tropas chegaram a ser mandadas para as estradas para barrar os refugiados. E, ao mesmo tempo, o jornal local ficava publicando artigos dizendo para o pessoal relaxar, afirmando com todas as letras que a cidade era o lugar mais seguro do mundo. Olhando para essa linha do tempo, a gente percebe uma verdadeira escalada de tensão sendo varrida para debaixo do tapete. Em abril, a montanha acordou de vez. Animais começaram a morrer de fome e sede porque as cinzas estragaram a água. Aí, no dia 5 de maio, o mar simplesmente recuou dezenas de metros do nada, e a parede do vulcão cedeu. Isso mandou uma enxurrada de água fervente e lama para baixo, que soterrou uma fábrica e matou mais de 150 pessoas. E, incrivelmente, mesmo com tudo isso, a evacuação geral não aconteceu. O caos total chegou mesmo na quinta-feira, 8 de maio. Exatamente às 7h52 da manhã, o relógio do hospital militar parou para sempre. O Monte Pelé explodiu com sua força máxima. Parte 2. A fúria da nuvem ardente. Naquele exato segundo, eleição, política, picuinha local, absolutamente nada mais importava. A montanha tomou o controle. E a física por trás dessa destruição súbita foi muito, muito rápida e brutal. A gente precisa entender que o que destruiu a cidade não foi aquele rio de lava devagarzinho que a gente vê em filme e dá tempo de desviar. Foi uma explosão assustadora que liberou o que a ciência chama de nuvem ardente ou fluxo piroclástico. Estamos falando de uma parede massiva de gases tóxicos e pedras viajando a mais de 500 e às vezes chegando perto de 700 km por hora. E o pior, a temperatura dentro dessa nuvem passava fácil dos 1000 graus Celsius. Escapar correndo ou pegar um barco era fisicamente impossível. Dá só uma olhada nessa comparação brutal do antes e do depois. De um lado, navios tranquilos atracados numa baía maravilhosa, cheia de arquitetura colonial charmosa. E aí, de repente, a realidade sombria de uma área completamente esmagada pela força do vulcão. Prédios inteiros de pedra pulverizados, ruas que nem dá mais para reconhecer, uma capital inteira vaporizada num espaço curtíssimo de apenas 2 ou 3 minutos. O calor foi tão intenso que dobrou sinos enormes de bronze maciço e petrificou grãos de café na mesma hora. E essa escala toda nos joga na cara um número muito pesado: 30 mil
vidas. Uma população inteira extinta num único suspiro do vulcão. É esse número que faz da erupção do Monte Pelé a erupção vulcânica mais mortal de todo o século XX. O choque térmico somado à asfixia garantiu que a destruição fosse absoluta num raio de vários quilômetros quadrados. Mas aí é que entra a loucura da nossa história. De todas essas dezenas de milhares de pessoas que estavam bem no caminho direto dessa onda monstruosa de fogo e choque em Saint-Pierre, a ironia suprema se resume a esse único dígito. Teve apenas um sobrevivente verificado trancado bem ali no epicentro. Pensa bem, enquanto tinha gente morrendo até dentro de navios ancorados lá no mar, o único indivíduo que acordou no dia seguinte naquela cidade completamente aniquilada foi justamente o encrenqueiro que todo mundo tinha ignorado. Parte 3. Sobrevivência no subterrâneo. O que nos traz de volta ao Ludger Silbaris. Agora a gente vai destrinchar os detalhes físicos e a reação de desespero que explicam como o pior castigo de todos acabou virando a salvação contra uma erupção mortal. A mecânica dessa sobrevivência parece até que foi calculada, mas foi puro acaso misturado com puro instinto. Primeiro, a própria estrutura em si, o teto abobadado e as paredes de pedra super grossas criaram, meio sem querer, um abrigo antibombas perfeito e ficava bem no pé de uma pequena colina que ajudou a desviar o pior do fluxo piroclástico. Segundo, a posição da cela. O único buraco ali era uma gradezinha minúscula na porta de madeira que milagrosamente estava virada para a direção contrária do vulcão. E em terceiro lugar, a genialidade que só bate na hora do desespero absoluto. Quando aquele ar a 1000 graus começou a empurrar cinzas finas para dentro da cela, o Ludger pensou muito rápido. Ele tirou as próprias roupas, urinou nelas para deixar o tecido úmido e entupiu a fresta da porta. Foi exatamente isso que impediu que ele respirasse aquele gás tóxico que estava literalmente cozinhando a cidade inteira do lado de fora. Parte 4. Legado e conclusão. E ele ficou lá, viu? Isolado num escuro total, sem água, sem comida, com queimaduras gravíssimas nas costas e nas pernas, agonizando por arrastados 3 dias. Até que, finalmente, o pessoal das equipes de resgate, vasculhando os escombros que ainda soltavam fumaça, escutou os gritos abafados dele lá do fundo. E o que vem depois é um desfecho pra lá de bizarro para um thriller histórico real. Esse cara, que antes era só um prisioneiro desprezado por todo mundo, foi tratado e, de quebra, teve a sentença perdoada pelas autoridades. O destino deu uma segunda chance a ele. A história do Ludger correu o mundo. Um circo gigantesco nos Estados Unidos, o Barnum & Bailey, ficou sabendo do milagre no Caribe e contratou o cara na mesma hora. O Ludger passou a viajar pela América toda, exibindo as marcas do vulcão numa réplica da cela dele, anunciado com um título super dramático: O Homem que Sobreviveu ao Juízo Final. Ele pegou a própria sobrevivência e transformou numa verdadeira lenda, sendo um dos pouquíssimos a poder contar como foi a fúria de Saint-Pierre em primeira mão. Essa sequência absurda de eventos, quer dizer, uma briga, uma cadeia escura, uma nuvem fervente e um resgate no meio das cinzas, tudo isso só nos mostra como os fenômenos da natureza e a história humana se cruzam de jeitos que ninguém nunca conseguiria prever. São histórias embasadas em fatos e relatos fortíssimos que continuam deixando a gente de queixo caído. O que nos traz para uma reflexão final bem interessante. O nosso passado é lotado de paradoxos impressionantes. Então, qual enigma da história a gente deveria explorar e dissecar na nossa próxima análise? E para que a gente possa continuar desvendando essas histórias juntos, o espaço está todo aberto. Deixe um comentário aí embaixo no vídeo, contem para a gente qual tema vocês querem ver nas nossas próximas explicações. E claro, não esqueçam de se inscrever no canal para não perder nadinha do que a gente vai trazer. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima análise.